Olá, estamos de volta e recebemos o promotor Clístenes Holanda, que é secretário de Planejamento e Gestão do Ministério Público da Paraíba. O promotor vai falar sobre a importância do planejamento estratégico para a instituição e como esse planejamento pode contribuir para atender as demandas da população ao Ministério Público. Promotor, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. Obrigado, Bruna, à sua disposição. Para começar nossa entrevista, vamos explicar aos telespectadores o que faz a Secretaria de Planejamento e Gestão do Ministério Público. Bruna, a Secretaria ela é composta de 4 núcleos. O núcleo de gestão orçamentária, a gestão de projetos, a gestão estratégica e a gestão de processos. Então, a CEPLAG, a Secretaria de Planejamento e Gestão, ela cuida de toda essa parte de planejamento institucional. E o planejamento, ele passa necessariamente pelas questões orçamentárias, questões financeiras da instituição, passa pelo planejamento estratégico, que tem por finalidade estabelecer uma diretriz, um objetivo a ser alcançado pela instituição em todos os seus níveis, em todos os seus órgãos, não é? Em todas as suas estruturas internas. Então a CEPLAG tem essa missão de conduzir a instituição sob o ponto de vista de seu planejamento, de seus projetos, de sua visão para o futuro, de tudo aquilo que os membros, os servidores e todos aqueles que fazem o Ministério Público desejam para a instituição no futuro. Certo. Promotor, qual a importância do planejamento para uma instituição como o Ministério Público? Nós sabemos, e isso é pacífico, não é? Hoje em todos os níveis, seja público, seja privado, qualquer empresa pública, assim como qualquer órgão público, precisa se planejar para encarar, para enfrentar o futuro, para enfrentar as dificuldades que vão surgindo. Veja, nós estamos num momento extremamente conturbado do nosso país, um momento em que há crises, não é? Diariamente, notícias de novas dificuldades, de novos problemas que precisam ser enfrentados, e somente aqueles gestores que se planejaram, somente aqueles gestores que trabalham com um planejamento estratégico, estão conseguindo se sobressair na crise, estão conseguindo enfrentar a crise. Somente as empresas privadas que se planejaram, que se organizaram para enfrentar essa situação, vão conseguir sobreviver, vão conseguir superar essas dificuldades. Da mesma forma, o setor público. O setor público não se admite mais que um gestor não planeje mais as suas atividades, não pense no futuro, não se organize para o futuro, não deixe a estrutura administrativa em condições de enfrentar as dificuldades. Então, o planejamento é importante na medida em que a instituição, o órgão público, no caso o Ministério Público, precisa estar preparado para enfrentar todas as dificuldades que possam surgir no cenário local e nacional. Então, veja, o nosso planejamento estratégico ele foi construído em 2011 e vai até 2016. Então, foi um planejamento de 5 anos, né, e já está sendo iniciado o processo de planejamento para mais 5 anos para frente. Então, nós não podemos simplesmente continuar caminhando com a instituição sem pensar no futuro, sem se planejar, sem se organizar, sem prever, não é, as possibilidades de possíveis dificuldades que possam surgir. Hoje a sociedade está cada vez mais demandando o Ministério Público. Como o planejamento pode contribuir para essa demanda? Sem dúvida, nós temos que nos antecipar, nós temos que nos preparar dentro dessa ideia de planejamento, nós temos que nos antecipar e nos prepararmos para atender às demandas da sociedade. Afinal de contas, o Ministério Público recebeu essa missão da Constituição Federal. Então, a Constituição Federal nos outorgou essa missão, essa função institucional de defender a sociedade. E nós precisamos ter essa sensibilidade de saber quais são essas demandas sociais, quais são esses anseios da população e atendê-los. E para bem atendê-los, nós precisamos estar organizados. A organização passa necessariamente pelo planejamento. Então, o nosso planejamento estratégico, ele possui inúmeros objetivos que precisam ser atingidos. São os chamados objetivos estratégicos. E para se alcançar esses objetivos, nós temos os chamados projetos estratégicos. Então, atualmente na instituição, nós temos projetos tanto na área da atividade meio, ou seja, nos serviços internos da Procuradoria, né, nas estruturas internas administrativas, e também temos os projetos ligados à atividade fim, à atividade das promotorias propriamente ditas. Temos 6 projetos hoje estratégicos em andamento
E esses projetos estão diretamente relacionados com a atuação do promotor junto à sociedade. Temos projetos na área de combate à corrupção, projeto na área de combate às drogas, de atenção aos usuários de drogas, projetos no combate aos agrotóxicos, projetos ambientais, enfim, projetos em todas essas áreas da atividade fim do Ministério Público, das promotorias sociais, das promotorias que atuam junto à sociedade. Promotor, como está o andamento desses projetos? Eles têm alcançado seus objetivos? Todos esses projetos estão em pleno andamento. Eles se iniciaram no início de 2015, do ano que nós estamos, e a previsão é que eles estejam se concluindo do final do ano para o início de 2016. Mensalmente são feitas reuniões de monitoramento, de acompanhamento desses projetos, junto com os seus gestores, que são os coordenadores dos CAOPs, dos Centros de Apoio. Então, mensalmente nós nos reunimos, avaliamos o andamento, monitoramos os resultados, o que é que está sendo feito, os objetivos que nós estamos conseguindo alcançar. E todos os projetos estão funcionando, estão em pleno andamento, em pleno funcionamento, e esperamos que ao final deste ano nós possamos, se não concluir todos os projetos, mais uma boa parte deles. Promotor, recentemente foi criado o Grupo Especial de Tutela Coletiva. Por que esse grupo foi criado e como vai funcionar? Esse Grupo Especial de Tutela Coletiva, ele surgiu a partir de uma experiência que foi muito exitosa, uma experiência de muito sucesso, que se iniciou no Centro de Apoio Operacional do Patrimônio Público. Lá no CAOP do Patrimônio foi criado o Grupo Especial de Atuação na Defesa do Patrimônio Público, que iniciou-se com um grupo de 5 ou 6 promotores, que passaram a atuar junto aos promotores de justiça no sentido de diminuir aquela quantidade enorme de inquéritos que existiam e que iam se acumulando, seja em razão da maior dificuldade por falta de estrutura, de servidores, promotorias muito acumuladas de trabalho, seja por inúmeras outras razões, os promotores muito sobrecarregados com as suas atividades. Então, esses inquéritos que investigam atos de improbidade administrativa estavam se acumulando. E havia uma demanda muito forte dos promotores junto ao CAOP para que nós pudéssemos atualizar esses inquéritos. E aí foi criado esse grupo para dar um suporte, aos promotores, especificamente na área de improbidade, investigações de improbidade administrativa. O resultado do grupo foi muito exitoso, foi um sucesso absoluto. Foram várias ações de improbidade que foram ajuizadas, vários inquéritos que foram realmente concluídos, e isso deu a inspiração para nós transformarmos esse grupo num grupo com uma amplitude maior, um grupo que pudesse alcançar não apenas a área de improbidade, do patrimônio, mas sim todas as áreas que a gente chama de tutela coletiva, ou seja, todas as áreas em que o promotor atua em favor da sociedade, seja na área ambiental, seja na infância e juventude, na área do cidadão, enfim, em todas essas áreas. E aí surgiu o Grupo Especial de Tutela Coletiva. Ele hoje é composto de 6 promotores, com possibilidade de ser ampliado, e tem essa finalidade de auxiliar, de dar suporte a todos os promotores no Estado que atuam nessas áreas e que precisem de um reforço nas suas atuações, seja por um acúmulo de procedimentos, de inquéritos, de investigações, seja até mesmo para dinamizar, seja para incrementar a sua atuação na promotoria, ou mesmo em algumas situações mais complexas, em que muitas vezes o promotor, numa investigação, ele sozinho pode se tornar um alvo fácil. A investigação exija a participação de mais promotores para que tenha sucesso, e aí o grupo estará à disposição para atuar. Promotor, para finalizar nossa entrevista, eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais dos projetos, se já existem, projetos para 2016 da CEPLAG. O processo de construção dos projetos 2016, ele ainda não se iniciou, porque como nós temos ainda 6 projetos em andamento do ano que estamos em curso, esses projetos precisam ser finalizados para que se iniciem novos projetos. Mas a CEPLAG, já que trata de planejamento e lida com planejamento, precisa se antecipar, precisa já começar as discussões, o processo de elaboração desses projetos, e isso já vai se iniciar a partir deste mês. Na próxima reunião do mês de novembro, os coordenadores de CAOP já estarão discutindo, começando as discussões sobre as possibilidades de novos projetos. Enfim,
começar esse debate, essa discussão, inclusive sobre o próprio modelo de projeto. Se esse modelo que nós estamos adotando é um modelo que atinge as nossas expectativas, alcançou ou não o objetivo pretendido, enfim, reavaliarmos, não é? E, se a experiência foi realmente positiva, começarmos a construção dos projetos para 2016. Muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço, Bruna, e fico à disposição sempre que necessário. O MPTV termina aqui. Outras informações a respeito do Ministério Público da Paraíba você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.